Você já imaginou o que acontece dentro da sua cabeça no momento exato em que tudo dá errado? Não estou falando de ficção. Não estou falando de filme de ação onde o herói pensa com clareza e resolve tudo em segundos. Estou falando de uma situação real, com seu coração disparado, seus pulmões pedindo ar e o mundo ao redor te exigindo uma decisão agora. O que acontece dentro do cérebro nesses momentos não é aleatório. É biologia. É fisiologia. E quando você entende o mecanismo, você para de ser vítima dele e começa a usá-lo. Paramédicos treinam isso. Bombeiros treinam isso. Militares de operações especiais treinam isso. E a boa notícia é que os princípios que eles usam estão disponíveis para qualquer pessoa disposta a aprender. Vou te apresentar 5 coisas que acontecem com sua mente em uma emergência real, explicar a lógica por trás de cada uma e te dar ferramentas práticas para não ser dominado por elas quando o momento chegar. A primeira coisa que acontece é o que os especialistas chamam de resposta de luta ou fuga. Mas eu prefiro o nome completo, porque tem um terceiro elemento que a maioria das pessoas desconhece: luta, fuga ou congelamento. Quando o seu cérebro percebe uma ameaça real, a amígdala dispara um sinal de alarme em milissegundos. Antes do córtex pré-frontal, que é a parte racional do seu cérebro, ter tempo de processar qualquer coisa, o sistema nervoso autônomo já começou a preparar o corpo para responder. O que acontece no corpo é uma cascata hormonal. Adrenalina e noradrenalina inundam a corrente sanguínea em frações de segundo. A frequência cardíaca dispara, podendo chegar a 180 ou 200 batimentos por minuto em casos extremos. O fluxo sanguíneo se redistribui de forma inteligente, mas bruta. Seus músculos grandes recebem mais oxigênio e glicose. As extremidades, mãos e pés recebem menos circulação. Por isso, tanta gente sente as mãos geladas em situações de estresse extremo. É condução térmica básica combinada com vasoconstricção periférica. O problema do congelamento é o menos falado e o mais perigoso. Quando o cérebro avalia a ameaça como algo que não pode ser combatido nem evitado pela fuga, ele pode simplesmente desligar a ação voluntária. A pessoa fica parada, olhando, incapaz de mover o corpo. Estudos com sobreviventes de acidentes e desastres mostram que uma parcela significativa relata ter ficado paralisada nos primeiros segundos. Não por covardia, por biologia pura. Entender isso é libertador. Quando você sabe que o congelamento é uma resposta automática do sistema nervoso e não um defeito de caráter, você pode treiná-lo. A técnica mais usada por paramédicos e bombeiros para quebrar o congelamento é tão simples que parece ridícula, mas funciona com uma eficácia documentada. Nomear em voz alta o que você está vendo. Tem fumaça saindo pela janela. A pessoa está no chão. O carro está em chamas. Nomear a situação em voz alta força o córtex pré-frontal a reengajar o controle executivo. É como reiniciar o sistema operacional do cérebro a partir de um comando externo. A segunda coisa que acontece com a sua mente em uma emergência real é a distorção de tempo. E essa é fascinante do ponto de vista das neurociências. Muitos sobreviventes relatam que os momentos de perigo extremo pareceram acontecer em câmera lenta. Outros relatam exatamente o oposto, que tudo passou num piscar de olhos e mal conseguem reconstruir a sequência. A explicação está na forma como o hipocampo, estrutura cerebral responsável pela consolidação de memórias, processa experiências de alta intensidade emocional. Sob adrenalina extrema, o cérebro grava mais fragmentos de informação por unidade de tempo do que em situações normais. Quando você recupera essa memória depois, ela parece mais longa porque há mais fragmentos gravados. Pensa assim: é como comparar um vídeo gravado a 60 quadros por segundo com um gravado a 30. O conteúdo é idêntico, mas a experiência de reprodução parece diferente. Aqui está o que isso significa para você na prática. Em situações de alta pressão, seu senso interno de tempo não é confiável. Você pode achar que levou 10 segundos para fazer algo que levou 2. Ou pode achar que não teve tempo para nada, quando na verdade teve tempo suficiente. Por isso, os profissionais de emergência usam referências externas de tempo, não o senso interno. Contadores de respiração, marcos físicos memorizados, sequências de ação definidas. A lógica é simples. O cérebro sob estresse fisiológico intenso não é árbitro confiável do tempo real.
Se você quer começar a treinar isso hoje, existe um exercício de baixo custo e alta eficiência. Pratique tomar decisões em ambientes controlados com janela de tempo limitada. Escolha um objetivo simples: montar um kit básico de primeiros socorros, planejar uma rota de saída da sua casa e dê a si mesmo apenas 2 minutos cronometrados para completar. Seu cérebro vai começar a calibrar a percepção de tempo de forma mais precisa sob pressão. Pequenos treinos em condições controladas criam padrões neurais que têm mais chance de se manter funcionais quando a pressão aumenta de verdade. Se você quer aprender a usar sua mente como ferramenta em vez de ser dominado por ela, inscreve-se no canal. Aqui a gente compartilha conhecimento prático com fundamento científico, voltado para a realidade do brasileiro. Deixa nos comentários qual dessas 5 coisas você ainda não conhecia antes de assistir este vídeo. A terceira coisa que acontece com a sua mente é o estreitamento de atenção, um fenômeno que os pesquisadores de cognição chamam de tunelamento perceptual ou visão de túnel cognitiva. Quando a carga cognitiva e o estresse fisiológico atingem certo limiar, o cérebro começa a filtrar informações de forma drástica e automática. Ele descarta tudo que não parece diretamente relevante para a ameaça imediata e concentra quase toda a capacidade de processamento em um único ponto focal. O resultado prático disso é que pessoas em emergências frequentemente não ouvem gritos que estão do lado delas, não veem saídas que estão dentro do campo visual, não percebem recursos disponíveis porque o processamento cerebral simplesmente está operando em modo de foco singular. Isso explica um dado que aparece repetidamente em análises de acidentes graves. Passageiros que sobreviveram ao impacto inicial muitas vezes não encontraram as saídas de emergência, mesmo com elas sinalizadas e relativamente próximas. O tunelamento cognitivo os mantinha focados em outro ponto. Como você combate isso? Com o que os militares chamam de treino de consciência situacional periférica. Na prática, é muito mais simples do que o nome sugere. Toda vez que você entra em um ambiente novo, um restaurante, um terminal rodoviário, um shopping, você identifica conscientemente as saídas antes de se acomodar. Não precisa ser paranoia. Leva 10 segundos no máximo. Tem 2 saídas, uma à direita e uma ao fundo. Pronto. Quando o estresse cognitivo estreitar seu campo de atenção, essa informação já foi arquivada em um nível de memória mais profundo e tem mais chance de estar acessível no momento que importa. Vale mencionar um efeito colateral da visão de túnel que pouca gente discute. Quando a percepção se estreita, a capacidade de resolução criativa de problemas cai de forma igualmente drástica. O seu cérebro, em modo de ameaça, vai buscar a primeira solução conhecida que tiver disponível, não necessariamente a melhor solução possível. É por isso que o preparo e o treino prévio são tão decisivos em emergências. Quando o pensamento criativo está comprometido pelo estresse, o que salva é o que já foi treinado e automatizado antes. A quarta coisa que acontece com sua mente em uma emergência real é o que vou chamar de colapso da janela de regulação. Isso se manifesta em 2 extremos opostos: a ilusão de invulnerabilidade ou o pânico absoluto. A ilusão de invulnerabilidade ocorre quando os mesmos hormônios do estresse que deveriam te alertar criam uma espécie de euforia funcional. A pessoa age, mas age sem avaliar risco de forma adequada. Bombeiros iniciantes relatam isso com frequência. Socorristas voluntários também. A sensação de poder é real e é química. O pânico absoluto é o outro extremo. O sistema nervoso simpático está tão sobrecarregado que a capacidade de raciocínio sequencial colapsa completamente. A pessoa age, mas de forma descoordenada, caótica, frequentemente contrária ao próprio interesse de sobrevivência. O que regula esses 2 extremos é o que a fisiologia chama de janela de tolerância ao estresse. Cada pessoa tem uma faixa de ativação do sistema nervoso dentro da qual consegue funcionar com eficácia. Abaixo dessa faixa, você está em congelamento. Acima dela, você está em pânico ou em euforia imprudente. Treinar a gestão dessa janela é um dos pilares da formação de paramédicos no Brasil. A técnica mais estudada e documentada para isso é a respiração tática, que recebe esse nome porque foi amplamente adotada por equipes táticas militares e policiais antes de se tornar padrão em emergências civis e de saúde. A mecânica é simples: inspira pelo nariz durante 4 segundos, segura durante 4 segundos,
Expira pela boca durante 4 segundos, segura durante 4 segundos. Esse padrão, conhecido como respiração em caixa, ativa o sistema nervoso parasimpático, que funciona como o freio do sistema de ativação de emergência. A bioquímica por trás disso envolve o nervo vago, o maior componente do sistema nervoso autônomo que conecta o cérebro a órgãos vitais como coração e pulmões. Quando você alonga a expiração e controla o ritmo respiratório, você manda um sinal direto ao sistema nervoso central, informando que a ameaça está sendo gerenciada. E aqui é onde o treino faz toda a diferença entre teoria e aplicação. Você não aprende a usar essa técnica no meio de uma emergência real. Você pratica em situações de estresse menor, no trânsito absurdo que todo brasileiro conhece bem, numa discussão difícil no trabalho, numa situação de pressão do cotidiano. Quando seu sistema nervoso já internalizou o padrão de respiração como resposta ao estresse, ele ativa muito mais facilmente quando a pressão real chega. É o mesmo princípio de qualquer outro treino físico. Você não aprende a levantar peso no dia em que precisa mover uma pedra. A quinta coisa que acontece com a sua mente em uma emergência real é a que chamo de crise de identidade de papel. É um fenômeno menos falado, mas profundamente impactante, especialmente em emergências que envolvem pessoas próximas. O que acontece é o seguinte: você tem uma identidade cotidiana. Você é pai, mãe, filho, trabalhador, vizinho, amigo. Em situações de normalidade, esses papéis são fluidos e confortáveis. Mas quando uma emergência se instala, especialmente uma que ameaça quem você ama, o cérebro entra em conflito sobre qual papel exercer, e esse conflito consome recursos cognitivos preciosos. O pai, que também é o único com treinamento de primeiros socorros, a mãe que precisa coordenar a evacuação enquanto segura o filho no colo, o filho adulto que nunca viu o pai precisar de ajuda e agora precisa assumir o comando. Esses conflitos de papel são reais e documentados. A solução não é eliminar o conflito emocional. Isso seria impossível e até contraproducente, porque as emoções também carregam informação útil. A solução é ter papéis pré-definidos antes da emergência, quando o cérebro ainda está operando em plena capacidade. Profissionais de emergência têm uma coisa que a maioria das famílias brasileiras não tem: um plano de comando estabelecido com antecedência. Cada um sabe qual é a função específica. Não precisa negociar durante a crise. A negociação acontece antes, com calma, com tempo, com clareza. Perceba que estamos construindo uma estrutura onde cada elemento se conecta. A consciência situacional periférica reduz o dano da visão de túnel. O treino de respiração mantém você dentro da janela funcional de estresse. Os planos pré-definidos resolvem a crise de identidade de papel. E o treino de nomear em voz alta quebra o congelamento antes que ele te paralise completamente. Nada disso requer equipamento caro. Nada disso requer treinamento militar ou anos de experiência. Requer entender o mecanismo e praticar em condições controladas, com regularidade. Existe um conceito que paramédicos brasileiros usam no treinamento de suporte básico de vida chamado de hierarquia de decisão em campo. A ideia central é simples. Antes de agir, você se faz 3 perguntas em sequência obrigatória. A cena é segura? Quem precisa de ajuda? Que recurso eu tenho agora? Essa sequência parece óbvia quando você está sentado lendo sobre ela. Mas sob estresse fisiológico intenso, a tendência natural do cérebro é pular direto para a ação sem essa verificação. E muitos acidentes secundários, socorristas que se ferem ao tentar ajudar, situações que pioram por falta de avaliação rápida, acontecem exatamente por isso. Treinar essa sequência de 3 perguntas é transformar o procedimento consciente em automatismo. Quando o procedimento vira automatismo, ele resiste ao estreitamento cognitivo. O campo de atenção pode estreitar, mas a sequência ainda está lá, porque foi internalizada em camadas mais profundas da memória procedimental. Vou te dar uma tarefa concreta, e eu quero que você faça isso nos próximos 7 dias. Escolha um ambiente que você frequenta regularmente. Pode ser sua casa, seu local de trabalho, a casa de algum familiar. Faça um exercício mental de 15 minutos. Identifique as saídas do ambiente. Identifique onde estão os recursos básicos de emergência, extintor, kit de primeiros socorros, medicamentos essenciais.
Identifique quem naquele espaço tem algum treinamento relevante. Depois, e essa é a parte mais importante, converse com as pessoas desse ambiente sobre o plano. Não precisa ser uma aula, não precisa ser dramático. Pode ser uma conversa de 5 minutos durante o almoço ou o jantar. Se o gás vazar, a gente sai por aqui. Se precisar do kit de primeiros socorros, ele fica nessa gaveta. Simples assim. Mas esse tipo de conversa define papéis antes da crise e reduz exatamente a crise de identidade de papel que a quinta reação provoca quando o momento chega sem aviso. A preparação psicológica não é paranoia. É a mesma lógica de calibrar o step do carro antes de sair em viagem longa. A mesma lógica de verificar a válvula do botijão de gás antes de dormir. E todo brasileiro sabe que botijão que você não verifica é botijão que te surpreende na pior hora possível. Existe um dado que eu quero que você carregue com você a partir de hoje. Pesquisas com bombeiros e paramédicos ao redor do mundo, incluindo estudos feitos no Brasil, mostram que o fator mais determinante no desempenho em situações de crise não é a força física, não é o equipamento, não é sequer a experiência bruta. É o treinamento mental prévio. Pessoas com treinamento mental prévio cometem menos erros críticos, tomam decisões com maior eficiência sob pressão e se recuperam mais rápido após situações de alta intensidade. Isso vale para profissionais de emergência e vale igualmente para qualquer pessoa que decidiu aprender antes de precisar. A diferença entre quem age com eficácia e quem paralisa raramente está em quem é mais corajoso por natureza. A coragem, nesse contexto específico, é o resultado direto de entender o que está acontecendo no próprio corpo e ter uma ferramenta treinada para responder. Ao longo da história humana, as comunidades que sobreviveram a crises não foram necessariamente as mais fortes nem as mais ricas. Foram as que mantiveram a capacidade de agir com algum nível de coordenação quando tudo ao redor entrou em colapso. Essa capacidade começa dentro da sua própria cabeça. Entender como sua mente reage sob pressão é o primeiro passo para não ser dominado por ela quando o momento exigir mais do que você jamais esperou dar. O conhecimento só vale quando você aplica. E a aplicação começa com os pequenos treinos do cotidiano. A respiração em caixa no trânsito, a identificação das saídas no restaurante, a conversa de 5 minutos com quem mora com você. São esses hábitos simples que criam os padrões neurais que funcionam quando a pressão chega. Nos comentários, me diz qual dessas 5 reações você já viveu em alguma situação sem saber o nome científico dela. Me conta se já travou, se já sentiu a distorção de tempo, se já entrou em modo de foco tão fechado que perdeu a visão do todo. Quero saber a experiência de quem está aqui. Cuidar de quem você ama começa por estar preparado para agir quando eles precisarem. Não é sobre ser herói. É sobre ser útil. É sobre não ser o problema adicional em uma situação que já tem problemas suficientes para todo mundo. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreve-se no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se conhece alguém que deveria saber essas 5 coisas, compartilha agora. Esse tipo de conhecimento só funciona quando chega antes de ser necessário. Vamos ficar preparados. Até a próxima!